Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos queridos telespectadores desse canal no YouTube, esse pequeno canal do YouTube aqui. Hoje eu tô mais arrumado, hoje eu me arrumei um pouco para gravar um episódio aqui do canal Jucando, em que semanalmente eu tento trazer opiniões aí sobre o mundo, tento trazer a minha visão de mundo como um todo no geral. Semana passada aí deu problemas pessoais comigo, tava muito doente, não consegui fazer vídeo. Agora eu estou bem de volta aqui, tô tranquilaço de novo. E aí, estou aqui novamente. Acho que o que mais aconteceu, né? Antes de me apresentar, eu sou o Juca, eu sou o Juca Marcel, sou jornalista, sou estudante de jornalismo e estou aqui, vindo aqui trazer as perspectivas do mundo sobre um viés mais trabalhista, mais nacionalista, não necessariamente progressista ou conservador. Tem pautas que eu sou liberal, tem pautas em que eu sou conservador, outras que eu sou progressista, outras em que eu sou trabalhista, outras em que eu sou nacionalista, e a que hoje eu me identifico mais das ideologias ao trabalhismo como um todo. Eu vim aqui trazer hoje como objeto para a gente discutir hoje, objeto de debate para a gente conversar hoje, que é sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi muito grave o que aconteceu. Eu acho que inicialmente a gente pode trazer como tema a questão da segurança pública no Brasil, especialmente sobre a perspectiva da esquerda, a perspectiva da direita, o que eles trazem, né? Então, assim, a gente tem hoje, dentro desse aspecto da segurança pública, o que acontece? A gente tem uma direita que quer usar a anedota como política pública, ou seja, bandido bom é bandido morto, e uma esquerda que quer, ao invés disso, abraçar bandido, basicamente, né? E quando eu digo na esquerda e direita, me refiro aqui nem à pauta econômica, que eu acho mais importante, que eu acho, na verdade, que o âmbito geral de hoje é o neoliberalismo. No caso, eu me refiro aqui a progressistas e conservadores, tá? A gente está tão colonizado que a gente até repete certos chavões e questões muito, assim, é um pouco latino nosso, essa preocupação com segurança pública, que a América Latina sempre teve esse problema, e a gente está tendo esse problema agora com o narcotráfico, não só agora, mas ao longo de toda a América Latina, do século XX, enfim, nossa formação como um todo. Eu mesmo, não existe cidade hoje no Brasil que não tenha favela, né? Então, aí existem níveis de favela, existem, enfim, uma série de questões. É um fenômeno social que é onde a favela está, onde o Estado não está e onde não existe lei, onde quem domina hoje, quem comanda lá é o tráfico, e por vezes tem a igreja que faz trabalho social, e que inclusive a igreja hoje, independente se católica ou evangélica, tem feito muito mais nas favelas do que uh, partidos de esquerda e de direita, querendo ou não. Tá? Então, assim, a minha questão toda é que, dentre esses aspectos do progressista que quer abraçar bandido, do conservador que quer fazer matança, né, dizendo que bandido bom é bandido morto, eu falei do MBL que ele tem um problema maior com o MBL, são dois especificamente, né, são três na verdade. A questão da política exterior, por que eu puxei o MBL? Porque o MBL tem essa proposta, por exemplo, com a segurança pública, tá? Parece meio aleatório, mas é que eles têm essa proposta com segurança pública, e eles batem muito nessa tecla. E o bolsonarismo venceu muito baseado nessa tecla também. E a direita, como um todo, tem essa pauta da segurança pública. E o MBL tem muito essa pauta de segurança pública que eu acho muito rasa, que é a pauta de bandido bom, bandido morto, de matar, tem que matar mesmo, matar é bom. E não é bom. E eu acho que essa romantização da violência que o MBL faz, tá bom? Da matança, é tão hipócrita quanto eles falar mal de comunista, romantizando matança em revolução. Eu acho muito hipócrita. Morte é morte. Não é bom, sabe? Independente disso. É evidente também que o combate e as armas vão ter que ser usadas no combate de segurança pública. Então, assim, só para terminar um pouco esse ponto, eu acabei abrindo esse parênteses em relação ao MBL, porque o meu problema maior com o MBL é em relação à pauta da segurança pública, que é a pauta muito rasa de dizer que bandido bom é bandido morto, tá? Tem essa pauta da política exterior e a maneira como eles fazem a eleição é só de cortezinho e tal, eu acho muito raso. Tirasse esses três, estaria mais próximo de um campo mais liberal mesmo, hoje o MBL é conservador. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui do campo da direita como um todo, do campo conservador, é que eles têm de fato uma proposta para a segurança pública, que é bandido bom é bandido morto, matança é matança. E eu não vim aqui dizer, inclusive, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, se eu tô do lado dos policiais ou dos bandidos, ou dos suspeitos que morreram. Eu tô do lado do direito, da justiça. Eu tô do lado daquilo que é certo.
Eu não acho certo o policial morrer, eu não acho certo o policial ser morto por bandido, e definitivamente não vou botar minha mão no fogo por bandido, por criminoso, sabe? Né? É uma coisa além. Realmente não vejo o porquê fazer isso. Agora a questão toda em relação a isso, que a gente está numa guerra cultural tão forte no Brasil como um todo, com essas guerras culturais importadas dos Estados Unidos, que a gente hoje não consegue aprofundar a discussão, e a gente tem uma direita, que nem eu falei, que é extremamente violenta, tá? E que pensa que essa política pública de segurança é uma política pública autoritária, muitas vezes, como em caso do El Salvador, política pública que comete crimes de direitos humanos. E do outro lado a gente tem uma de esquerda, um campo progressista, que está, por exemplo, falando que tem como acabar com o tráfico sem dar um tiro. Mentira, não tem como. É evidente, é essa questão, pacifismo não soluciona nada, entende? Pacifismo não soluciona problema do tráfico, do narcotráfico hoje no Brasil. Eu acho engraçado que a esquerda fala muito em democracia, o campo progressista, não a esquerda. Tá, o campo progressista fala muito em democracia hoje, e eles se esquecem que o narcotráfico também acaba com democracias. Não esquecem que o narcotráfico também acaba com a soberania dos países. E eu, como nacionalista na economia, eu tenho o dever de combater, de fazer, apoiar o combate. Eu não tenho o dever de combater, mas eu tenho o dever de ajudar o combate a essa questão do narcotráfico. A questão é a maneira como se é feita. E a maneira hoje como se é feita é muito burra por ambas as partes, por esquerda ou por direita. Então, assim, a direita, que nem eu falei, tá nesse projeto aí de matança, esse projeto aí que nem agora a maior parte da população apoiou, do próprio Rio de Janeiro apoiou aquela operação que aconteceu lá. Eu realmente, assim, acho triste. Eu entendo o sentimento de quem perdeu os familiares, completamente. Foi da pior maneira possível, não é justo, sabe? É muito feio aquilo que aconteceu, sabe? Não é bonito o que aconteceu ali. Não, e é gente que fica passando pano para isso, dizer, tem que repetir. Não. Dizer que uma operação daquelas foi um sucesso é um erro, mas ainda assim, ainda não se justifica, isso não isenta os criminosos que de fato estavam lá, entende? Isso não isenta também que os bandidos que mataram a polícia, 4 policiais, entendeu? Que tem sim que ser lembrados e que morreram no trabalho deles, é o trabalho que dignifica o homem, e morreu fazendo isso, sabe? Eu achei muito ridículo quando o Chavoso da USP, inclusive, falou que polícia militar não era trabalhador. Mentiu. A estrutura da polícia militar hoje é uma estrutura que permite muita violência, uma estrutura muito autoritária, tá? E que reforça privilégios de castas hoje no Brasil, de classes. Mas o cara que é policial, ele só quer defender as pessoas, ele não quer fazer nenhum mal propriamente dito. Muitas vezes, não dá pra falar por todos. Então, assim, dei toda essa volta, tá? Todo esse contraponto, esses levantamentos aqui que eu falei, toda essa apresentação, essa introdução aqui, porque é muito triste para mim ver as pessoas falando que aquilo foi certo. Não foi. E é muito triste para mim também dizer que, era só 4 policial. Não, não, foram pessoas que morreram no trabalho, sabe? Então, assim, o erro propriamente, ele tá em quem tá no poder. E esse tipo de operação é um tipo de operação, muitas vezes, produzida por quem tem o poder para fazer matança, para fazer cálculo eleitoral, querendo ou não. Isso muitas vezes acaba reforçando. Por isso que eu tô falando assim, é evidente que vai ter que ter o combate. E eu não sou o contrário ao combate ao narcotráfico. Como eu falei, pro padrão da esquerda, eu sou um cara punitivista pra caralho, porque eu realmente acho que bandido tem que ser preso, porra. Bandido tem que ser preso. Eu não sou contrário à prisão perpétua. Não sou contrário à polícia ter o direito de ter um bom equipamento, que no caso, aqui no Brasil, houve um problema muito grave em relação à comunicação do governo federal com o governo estadual do Rio de Janeiro. O governo federal do estado do o governo federal do Brasil e o governo estadual do Rio de Janeiro tiveram um problema muito grave de comunicação, porque pediram equipamentos, o governador do Rio de Janeiro ele não recebeu, entende? Então, caralho, passarinho, filha da puta, hein? Porra, que merda. Distraiu completamente tudo que eu tava falando. Pô, pera aí, vou pausar. Tá, voltei. Desculpa.
tive que dar essa cortada no meio aqui. Mas que eu tava falando, só para voltar ao ponto que eu tô dando voltas e voltas aqui, porque é importante que as pessoas entendam esse contexto todo para eu poder abordar as coisas que precisam ser feitas, tá? Então assim, a polícia precisa ter sim equipamento de qualidade para enfrentar criminoso. A polícia precisa ter sim tanque para ir na porra da favela. Só que a questão é a seguinte, aquele tanque, daí é isso que é a questão, eu não acho que o tanque tem que ser armado, eu acho que o tanque tem só para o cara se proteger ali mesmo, entende? Porque realmente não precisa andar com bomba, não precisa fazer nada, sabe? É essa questão, assim, é compreensível o sentimento e a revolta que a esquerda tem contra policiais hoje no Brasil, porque a polícia hoje realmente é muito brutal no Brasil e realmente perpetua privilégios da classe. Mas não é o trabalhador que está lá, trabalhador policial que faz isso, ele não tem culpa de nada, a culpa é quem está lá em cima, quem manda na bagaça. Então, é realmente assim uma via de mão dupla que todos os lados têm muitos erros. E querer assumir um lado numa discussão como essa, uma discussão em que envolve vidas, me parece muito burrice. E eu tô do lado da justiça, tô do lado do direito, eu tô do lado daquilo que é justo, eu não tô do lado da matança de nenhum dos lados, ambos os lados estão errados para mim, ao meu ver, tá? Então assim, sobre projetos, tá? Especificamente, pra gente terminar essa parte e falar de maneira eficaz aqui. Que nem eu falei, a polícia tem que ter bom equipamento. A polícia tem que ter bom equipamento para poder realizar bem o trabalho, para se defender, principalmente, tá? E para poder também realizar as prisões com efetividade. Segunda questão, câmera em policial. O policial tem que andar com uma câmera no peito, pra gente saber se o cara fez abuso de poder ou não. Isso é essencial, cara. Agora a gente tá discutindo se fez abuso de poder ou não, não fez abuso de poder. A gente não tem todas as cenas ainda, entende? Isso complica completamente o julgamento mesmo da parada. E aí, por essas questões, a gente também tem que entender que o policial, ele tem, sim, o direito a se defender. Eu acho que isso, assim, parece que o campo progressista esquece disso. E assim como o conservador também esquece que a gente tá lidando com vidas ali. E isso, o fato das pessoas serem criminosas ou não é pretexto para sair matando ninguém. Não é pretexto para sair batendo em porta, destruindo casa, de quem tem nada a ver muitas vezes. Então muita gente inocente às vezes vai nisso. Que nem falou, eram pessoas que estavam lá, que dessa matança que aconteceu. É impossível que no meio daquilo ali não tenha tido alguém inocente. E na verdade cada vez mais se aponta que tinha pessoas suspeitas. Suspeitos. Entende? Não é justo isso. Ah, mas respondeu, não sei o que. Cara, beleza. Se foi legítima defesa, até é compreensível. Mas 96, tipo, 4 policiais morreram, mais de 100 pessoas morreram. É muita gente, cara. E muitas pessoas foram presas, e nesse quesito tá certo. Então por isso que eu tô falando. Se a gente for falar aqui em relação à política pública contra o narcotráfico, a gente tem que ser inteligente. E inteligente tanto no sentido de fazer o combate com eficácia, tá bom? E nesse sentido, eu não tô dizendo que não vai ter que ter morte eventualmente. Porque talvez tenha que ter. E o policial tem o total direito de usar do seu direito à legítima defesa. Mas romantizar isso e tratar com normalidade que é de fato o problema. Que a direita faz isso muito. A direita usa a morte como palanque político. Esse, para mim, é o problema todo. E é por isso que eu desconfio muito de quando alguém de direita fala que bandido bom é bandido morto. Por isso. Assim, a pessoa que tá romantizando violência. A pessoa que tá romantizando ali morte. Eu não acho certo. Entendeu? E aí, daí vai vir um cara que talvez conservador vir me encher o saco. Mas os comunistas também tá errado em romantizar a violência. Por exemplo, contra o Charlie Kirk, tá errado nesse sentido, o que aconteceu com ele. Mas enfim, só pra. Ou mesmo a violência na faixa de Gaza. A direita defende o que acontece lá e o que acontece na faixa de Gaza é desumano, sabe? É desumano o que acontece na faixa de Gaza. Eu dou total apoio pra faixa de Gaza, pra Palestina, entende? Então, esse aspecto que a gente tem que entender. Enfim, eu tô dando muita volta porque realmente é um assunto delicado, porque eu não quero ser mal compreendido nele. Eu até tô fazendo menos piadas, não tá tão leve assim, esse episódio tá mais sério por causa disso. Por causa que é um assunto que realmente é pesado como um todo, tá? E assim, eu não quero
Não vou dizer, eu não vou ser hipócrita, já fiz piada de morte. Pra caralho, já tive podcast de humor, porra. Eu tenho podcast de humor. Mas eu realmente acho indelicado fazer piada no momento que aquilo tá acontecendo. Pelo menos eu evito fazer. E o que aconteceu no Rio de Janeiro é muito triste, eu não acho certo. De novo, eu realmente acho que as pessoas têm que botar um pouco a mão na consciência. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque às vezes eu não entendo o brasileiro, porque que ele se perde em guerras culturais. Policiais morrerem é ruim também, assim como pessoas suspeitas e bandidos. Ambos, morte nunca é bom, sabe? Eu acho que essa é a questão principal. Enfim, e é aí que a gente tá falando aí de projetos, que nem eu falei, a polícia precisa ter bom equipamento, a polícia precisa ter câmeras aí nos seus coletes, por exemplo, ali, pra gente saber o que eles estão fazendo, tá? Pra saber se de fato tá tendo abuso de poder de autoridades ou não. A gente precisa aí de ter uma vigilância desses nossos seguranças públicos, né? Porque muitas vezes isso ajuda o próprio policial e ajuda a quem está sendo investigado, porque muitas vezes quem está sendo investigado tem muito medo. A gente tem polícia, a gente chega a polícia aqui, a gente tem medo da polícia. E eles deveriam ser lei, não é certo. Não é certo isso, sabe? Então, assim, a gente tem essas duas questões, equipamento de qualidade para a polícia, câmeras aí nos trajes policiais, eu anotei, tá? Então, assim, obviamente a questão da investigação e da inteligência como um todo. Então, assim, aí tem esse argumento dentro do campo progressista também, fala, se legalizar as drogas, acaba o tráfico. Não, não acaba. Eu sou a favor da legalização das drogas, como um todo, especialmente da maconha, mas eu sou mais a favor da descriminalização das outras, tá? Mas que nem eu tava falando, sobre essa questão aí da legalização das drogas, que teoricamente acabaria com o tráfico, é mentira, tá? Porque a maior parte do tráfico vem do tráfico de armas, do tráfico de outras questões como um todo, tá? E é internacional a parada. Drogas é o que menos arrecada, é uma pequena parte de um todo. Então, assim, a gente precisa ter também urgentemente, essa questão é importante, reforma carcerária. Isso é extremamente importante. Reforma carcerária é importante, porque hoje nossas prisões são faculdade para bandido, tá? Faculdade para bandido. A gente precisa ter mais prisão com qualidade nessas prisões, e com qualidade no sentido de que basicamente assim, é uma creche, um bando de vadio, vagabundo, um bando de psicopata que vai lá e ainda faz rave, faz um monte de merda, eu tô exagerando, mas fica fazendo festa, fica de resenha lá, porra, não tá gerando algo pra sociedade, não tá aprendendo a ver a gente, é isso que a cadeia deveria ser. E pra mim, eu faço parte do grupo da esquerda, que acho que crimes realmente hediondos merecem punições maiores. Então, eu acho um absurdo a gente não ter prisão perpétua no Brasil. Tá? Sempre fui totalmente contrário à pena de morte, porque se o Estado consegue definir quem vive e quem morre, ele consegue definir todo o resto. Tá? Então, eu realmente assim sou a favor da prisão perpétua para casos como estupro, como assassinato, enfim, que quer que seja, coisas desse tipo muito pesadas. Eu realmente acho que as punições têm que ser pesadas mesmo, que essa pessoa não tem condições de ficar 15 anos na cadeia e voltar depois como se nada tivesse acontecido. Sou contra, por exemplo, o campo progressista aprovando saidinha. Coisa mais ridícula que tem, meu irmão. Bandido tem que ser preso, porra. Acabou, sabe? Assim, é ridículo. Teve uma vez que eu conheci uma militante de um partido de esquerda falando que os bandidos tinham que ter tomada nas prisões. Não tem, porra. Cadeia. É cadeia. Tem que aprender o cara a virar gente, conter essas pessoas da sociedade. E com qualidade, de forma efetiva. E não é o que está sendo feito hoje, muito pelo contrário. Virou uma fábrica de novos bandidos as cadeias hoje no Brasil. Isso virou bases militares de grupos terroristas, de narcotráfico, enfim. E aí, enfim, essa reforma carcerária, como eu falei, questão da legalização das drogas, prisão perpétua, como um todo aí, que eu acho que tem que ter, equipamento de qualidade, câmera nos policiais aí, com todo equipamento militar de qualidade, no caso, né? E aí, a última, para mim, que eu gostaria de explicar também, é que eu, pessoalmente, sou a favor da legalização das armas, tá? E não sou a favor, e aí eu quero entrar no mérito total como um todo, eu não acho, tá? Que a legalização das armas, elas tem que ser como a dos Estados Unidos. Eu acho que ela tem que ser muito burocrática e principalmente a questão seguinte, eu sou a favor de legalizar as armas, mas sou totalmente contrário ao porte de arma. O porte de arma
a pessoa poder andar na rua com ela, com a pistola, com uma arma, que seja. Eu sou completamente contra isso, completamente contra. Eu acho que se a pessoa quer ter arma para se defender, então ela vai usar em casa, tá? Assim, eu realmente acho que esse tipo de coisa que é mais importante ter, e acho que as armas, elas têm que ser feito, o acesso às armas tem que ser feito com uma burocracia extensa, muito extensa, tá? Eu não vejo, e assim, eu não vejo propriamente problema na arma em si só ser relativamente acessível. Eu vejo o problema se a burocracia que te permite ter esse acesso à arma é de fato séria ou não. E não é o que me transparece que hoje tem acontecido no Brasil. Então, essas questões todas eu acho importante. E que nem eu falei, eu sou a favor de armas de baixo calibre, da legalização das armas de baixo calibre como um todo. As armas de maior calibre sou totalmente contra, armas pequenas como tudo, arma para defesa, entendeu? Não, o cara não vai querer ter uma porra de uma escopeta em cada, uma K-47 em cada, porra, pra quê, caralho? É a coisa mais ridícula do mundo, entendeu? Então, se o cara quer se defender, enfim, mais isso. E eu acabei fazendo todas as propostas, e são propostas que, no geral, estão condizentes com as pautas dos direitos humanos e principalmente elas dão abertura para com que a lei entre em ação. E aí vem meu último ponto final, que eu também acho importante falar. Daqui para frente, o que a polícia vai fazer? O que o Estado Federal e o Estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, vai fazer? Entende? Isso é importante também. Porque não adianta tu ir lá realizar uma chacina, realizar uma matança, que nem aconteceu lá, e ir embora com a polícia. Tu tá indo lá para recuperar território, tu vai embora, porra. Sabe? Não adianta, caralho. Então, assim, a polícia tem que estar lá constantemente, tem que estar lá realizando, o Estado realizando políticas de urbanização, entende? E isso é muito importante também. E assim, a gente está falando a longo prazo, a esquerda ela foca muito no longo prazo, que, pô, o bandido tá lá por causa que não tem escola de tempo integral, não tem educação. Não tá errado. Tranquilo, tá certo, tudo bem, meu mano, tá certo. Mas a curtíssimo prazo, o cara que tá com uma arma na cabeça não tem o que fazer. A gente tem que resolver as coisas de forma séria também. A educação é uma solução a longo prazo, a educação, ensino técnico, principalmente, que é algo muito falho no Brasil, é algo a longo prazo que industrializa o país, que tem emprego, gera emprego, enfim, é algo que falta muito no Brasil, é ensino técnico, eu sou totalmente a favor. Enfim, esses pontos todos que eu citei, tá? Que nem eu falei, se eu pudesse resumir esse vídeo, porque ele é mais longo, é basicamente, cara, vidas são vidas, não é certo romantizar a violência. Eu desconfio muito da direita que romantiza esse tipo de violência, e eu desconfio muito do campo progressista que é alienado e que não sabe o que está fazendo sobre o tema segurança pública. Também as propostas todas que eu falei aqui, câmera em policial, equipamento de qualidade policial, armas de baixo calibre legalizada, legalização de algumas drogas, deixa eu ver aqui, investigação e inteligência da polícia, coisa pra caralho que eu anotei, prisão perpétua, reforma carcerária, enfim, e por último, o principal para mim, que é o daqui para frente, é o que vai garantir se de fato aquilo, assim, foi eficaz ou não, né, no quesito território brasileiro, que é o fato de que a polícia esteja lá constantemente naquele lugar, garantindo a soberania do território brasileiro e que também ali esteja sendo realizado políticas de urbanização efetivamente, garantindo a lei do Estado ali. Então, eu acabei fazendo um vídeo longo pra caralho aqui, tá bom? No padrão. Eu espero que tenha gostado, espero que dê o like, espero que tu se inscreva, espero que tu compartilhe, enfim. Toda aquela questão, toda aquela burocracia sempre. O vídeo aqui eu acabei falando muito, acabei sendo talvez até um pouco repetitivo, como eu falei, eu acabei tendo que cortar no meio também, porque deu problema de áudio, com um passarinho filho da puta que grita pra caralho, mas eu de verdade espero que tu tenha gostado dessa minha visão e do que eu acho que a de esquerda deveria começar a pensar sobre o assunto, tá bom? Então, muito obrigado por estar vendo até aqui, muito obrigado por estar vendo até aqui, obrigado, até mais, tchau!